episódio final de Demolidor Renascido preparou algo gigante. Mas você entendeu a referência ao Donald Trump? O que Wilson Fisk planeja em Red Hulk? Demolidor está formando um novo time dos Vingadores? Quem fará parte? Vem comigo entender em detalhes tudo sobre o episódio final de Demolidor Renascido. Fala, Geeks! O plano de Wilson Fisk em Red Hulk. Desde o início da temporada, Wilson Fisk fez questão de destacar Red Hulk como um dos focos da sua nova era. A narrativa pública, recuperar uma área degradada da cidade, limpando o que ele chamava de Olho Roxo, no mapa urbano. Mas nos bastidores era tudo fachada, e o segredo quase ficou bem guardado. Quase. Quem colocou tudo a perder foi ninguém menos que Daniel, no momento de bebedeira. Acabou revelando informações cruciais para o bebê Ulrich. Quando Fisk descobriu que seus planos haviam vazados, a reação foi explosiva. Um verdadeiro sinal de que Red Hulk era muito mais do que um projeto de urbanismo. Era uma peça central em seu império criminoso. Conforme os episódios finais se desenrolavam, Matt Murdock começou a perceber que Fogg sabia mais do que estava contando. E foi exatamente isso que o colocou na mira do rei do crime. Fogg havia se envolvido em um caso que ameaçava diretamente os negócios ilegais de Fisk. Vanessa foi quem deu a ordem para mercenário eliminá-lo. Com a morte de Fogg pairando como uma sombra, Matt e Karen mergulharam num caso que ele estava investigando. Foi aí que descobriram a peça-chave. Red Hulk havia sido transformado em um Porto Franco. E o que isso significa? Na prática, Red Hulk se tornou uma terra sem lei, fora da jurisdição dos Estados Unidos e da cidade de Nova York. O local perfeito para lavar dinheiro, transportar mercadorias ilegais e construir um império debaixo dos olhos da lei, sem levantar suspeitas. Toda aquela encenação sobre reconstrução urbana, investimentos públicos e melhorias sociais era só fumaça. E o Wilson Fisk queria transformar Red Hulk em um santuário para o crime organizado, onde ele e Vanessa poderiam movimentar milhões ou até bilhões com total liberdade. O papel de Vanessa na morte de Fogg. A morte do Fogg deixou uma pulga atrás da orelha, porque o mercenário matou justamente o Fogg. A rivalidade dele era muito mais intensa com a Karen Page. Então, por quê? A resposta veio devagar, mas quando chegou, explodiu a nossa mente. Foi só no episódio 8 da temporada que tudo começou a se encaixar. Matt Murdock descobre a chocante verdade. Vanessa Fisk foi quem contratou o mercenário para matar o Fogg. O episódio 9 confirmou tudo com um flashback revelador, mostrando Vanessa encarando Poindexter e dizendo com todas as letras: quero Benjamin, Cafaro e Frank Nelson mortos. Essa conversa aconteceu um ano antes dos eventos principais da série, mas teve consequências devastadoras no presente. A grande sacada. Vanessa estava arquitetando um plano muito maior e muito mais sombrio do que todo mundo imaginava. E para entender o motivo real por trás da morte do Fogg, a gente precisa voltar para um nome que talvez tenha passado batido por você. O caso Benny Bobo. Fogg estava trabalhando duro nesse caso, cavando fundo em documentos, investigações e conexões suspeitas. E sem querer, ele chegou perto demais de uma verdade perigosa. Vanessa estava envolvida com o uso do gancho vermelho, que ela vinha manipulando nos bastidores. Se o caso fosse para a corte e Fogg apresentasse sua linha de defesa como estava planejando, tudo viria à tona. O passado de Vanessa, suas ligações perigosas, os esquemas ilegais, tudo. E ela sabia disso, por isso deu a ordem. Ele tem que morrer em 2 dias. Mas tem um detalhe ainda mais cruel nesse quebra-cabeça. Wilson Fisk não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele acreditava que sua esposa estava segura, que seus inimigos estavam sendo controlados e que o acordo com Matt Murdock de não machucar Karen ou Fogg ainda estava de pé. Só que Vanessa tinha outros planos. Enquanto Fisk tentava manter o equilíbrio, ela já tinha soltado um mercenário na cidade como um cão de caça. E Dex, completamente estável, não pensou 2 vezes em obedecer. Afinal, ele já estava longe do seu estado mental normal. E Vanessa sabia exatamente como manipulá-lo. Essa revelação mudou tudo. Não foi um ataque aleatório. Foi um acidente de guerra urbana. Foi uma execução calculada, fria, planejada. E o pior,
feita pelas mãos de alguém que todos achavam que estava do lado de Fisk. Por que o rei do crime mantém as pessoas em gaiolas? Wilson Fisk voltou e voltou com força total. Depois de um tempo mais contido, o personagem reaparece em Demolidor Renascido, com um plano ainda mais ousado. Controlar Nova York de cima para baixo. Mas dessa vez ele não quer ser apenas o rei do crime nas sombras. Ele quer poder oficial, quer autoridade, quer uma caneta na mão e a lei do lado dele. E adivinha, ele consegue. Ao longo da primeira temporada, Fisk manipula o sistema, passa por cima da oposição e é eleito prefeito da cidade. E o que ele faz com tanto poder? Ele declara a lei marcial, diz que os vigilantes são uma ameaça, e assim qualquer um que sairia às ruas tentando fazer justiça com as próprias mãos passa a ser inimigo do Estado. Mas Fisk não para por aí. Ele cria uma força-tarefa anti-vigilante, uma espécie de esquadrão que caça justiceiros, heróis de bairro e qualquer um que interfira em seus interesses. Isso inclui nomes conhecidos como o Justiceiro, Espadachim e até o próprio Demolidor. E é aqui que entra o ponto mais bizarro e simbólico: as gaiolas. Sim, Fisk literalmente aprisiona seus inimigos em estruturas de ferro, estreitas, que mais lembram celas de zoológico do que prisões convencionais. É humilhante, é desumano. É um aviso para todos os outros. O Espadachim e o Justiceiro são os dois rostos mais reconhecíveis a sofrerem esse destino, presos como animais, expostos, sem julgamento, sem processo. Mas por quê? Por que não apenas matá-los? Por que não usar uma prisão tradicional? Porque para Fisk isso é uma declaração, é sobre controle, é sobre mostrar que ele manda agora, não só no submundo, mas na política, na segurança, na moral da cidade. E se você acha que isso é apenas uma ficção exagerada, pense de novo. Os roteiristas de Demolidor Renascido estão claramente fazendo paralelos com a realidade. A figura de Fisk como prefeito autoritário carrega ecos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante seu primeiro mandato presidencial, Trump foi acusado de colocar crianças em gaiolas, como parte de políticas de imigração extremamente controversas. A imagem das gaiolas virou um símbolo de poder desumano, de punição sem empatia, de força bruta disfarçada de ordem. Agora o CMU usa essa mesma simbologia. Wilson Fisk, vestido de político, usa a mesma linguagem: trancar os diferentes, mostrar poder pelo medo e calar qualquer um que se atreva a enfrentá-lo. O retorno de Karen Page. Karen Page estava desaparecida desde o rastro de dor deixado pelo julgamento do mercenário. Fog Nelson foi assassinado por ordens de Vanessa Fisk, e isso destruiu a conexão entre Karen e o Demolidor. O luto os afastou. Matt se afundou ainda mais na escuridão, e Karen simplesmente sumiu dos radares. Mas Demolidor Renascido, tudo muda no último episódio. Karen retorna, misteriosamente, mas ela não volta apenas como amiga ou interesse romântico. Ela volta como uma aliada estratégica, sendo responsável por trazer Frank Castle de volta ao jogo. Justiceiro está de volta não só por vingança, está lutando ao lado de Matt Murdock. E isso só foi possível graças à confiança que ele ainda tem em Karen Page. Ela não apenas o encontrou, ela o convocou para a guerra. Junto com Matt, Karen começa a investigar a verdadeira razão por trás do assassinato de Fog. O ponto-chave: Red Hook, uma localização que parecia insignificante, mas que escondia um segredo grande o suficiente para Vanessa mandar matar por ele. Essa conspiração é o que coloca Karen de vez dentro do conflito. O novo exército do Demolidor. E agora vem o que todos esperavam: o nascimento do novo exército de vigilantes no SEMI. A base de operações, nada menos que o clássico bar da Josie, que se transforma no novo QG da resistência contra Fisk. Mas quem são rostos que vão se juntar a Matt Murdock nesta guerra? Vamos à lista: Justiceiro, Espadachim, Miss Marvel, Homem-Aranha, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Clint Barton, Kate Bishop e Echo. A lista é imensa de possibilidades. Além disso, dentro do bar de Josie, 3 personagens ganham destaque ao lado de Karen: Cherry, Angie, Kim e a própria Josie, a dona do bar.
Com esse time reunido, o Demolidor não está mais sozinho. Essa é a maior força de resistência contra Fisk desde os dias dos defensores. Com todos esses vigilantes reunidos, o palco está montado para a maior guerra urbana da Marvel no Disney Plus. Mercenário. Em Demolidor Renascido, o Mercenário teve um momento explosivo no episódio 8. Fugiu da prisão e foi direto atrás do Rei do Crime, determinado a pôr um fim naquele império criminoso de uma vez por todas. Mas aí veio a surpresa. Matt Murdock se jogou na frente e tomou um tiro para salvar Wilson Fisk. A cena foi impactante, cheia de tensão e simbolismo. Mas, depois disso, o personagem simplesmente desapareceu das telas. Ele só volta a aparecer brevemente no final da temporada, isolado, em um apartamento velho, com uma janela quebrada e um olhar perdido. A expressão no rosto dele dizia tudo: culpa, confusão e talvez até redenção. Essa última aparição sutil confirma que ele está vivo, mas completamente à margem. E considerando que ele tentou assassinar o prefeito e também se fantasiou como vigilante em plena Nova York, é bem provável que ele esteja se escondendo da força-tarefa antivigilante que patrulha a cidade. Mas será que é só isso? A Marvel não costuma dar pontos sem nó. Mostrar o mercenário no final, mesmo que brevemente, é um sinal claro de que ele ainda tem um papel a cumprir. Talvez ele esteja sendo guardado para um momento mais impactante, ou até mesmo para uma redenção à la antivigilante. Ou quem sabe, uma nova escalada rumo à insanidade total. Cena pós-créditos. Justiceiro. Frank Castle elimina uma leva de policiais corruptos, só que no processo acaba capturado. O episódio encerra com Frank sendo trancado em uma daquelas jaulas improvisadas de Fisk. A sensação de que o Justiceiro estava fora de combate, mas a Marvel tinha uma carta escondida na manga. Na cena pós-créditos, vemos o verdadeiro Frank Castle em ação. Ele não esperava ser resgatado. Ele planejou tudo, com frieza e precisão, e manipula os policiais corruptos que fazem a segurança da prisão improvisada. O cara se aproxima e Frank abre o braço para alcançar chaves do guarda. Em segundos, ele já está livre e o caos começa. Esse detalhe brutal não está aí só para chocar. Ele diz muito sobre o que vem por aí. Em 2026, o Justiceiro vai ganhar uma apresentação especial no Disney Plus, com ninguém menos que o próprio Jon Bernthal coescrevendo o projeto. E quando o ator principal bota a mão no roteiro, pode apostar que a coisa vai ser pessoal. Essa apresentação especial deve mostrar o que acontece depois da fuga, com Frank ainda perseguido, caçando seus próprios inimigos. E quem sabe, libertando outros personagens presos junto com ele. Um deles pode ser o espadachim. Mas o ponto mais interessante disso tudo é a ligação emocional entre Frank, Matt e Karen Page. Mesmo com todos os conflitos, Frank respeita Matt. E Karen era talvez a única que conseguiu acessar um lado mais humano do Justiceiro. E isso faz dele o recruta perfeito para o que Matt está montando. Agora comenta, o que você achou do episódio final? Quem você acha que fará parte do exército do Demolidor? Comente e, claro, se inscreva no canal. Aqui você não perderá nenhum lançamento do CM. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!